Bom dia, meu irmão, minha irmã. 7 de março, primeiro domingo do mês de março e o terceiro domingo do tempo quaresmal. E o evangelho de hoje é João 2, de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e as irmãs, terceiro domingo, então, do tempo quaresmal, nos aproximando assim da Páscoa do Senhor, também vivendo esses tempos de pandemia, tudo nos leva realmente a refletir. A palavra de Deus desse fim de semana, então, nos traz presente a lei e o templo. Quantas vezes buscamos limpar, quem sabe, a nossa casa diariamente, alguns lugares em que mais estamos, mais frequentamos, a necessidade que nós temos de fazer limpeza, de lavar as paredes, o teto, os vidros, tirar muitas vezes o mofo que fica acumulando quando chove muito, que não é o caso tanto também nesse período, né? Então a quaresma também é esse tempo de purificação, propício para renovar a nossa vida cristã e purificar assim, quem sabe, o nosso coração daquelas impurezas que foram se acumulando ao longo do tempo e como precisamos ainda mais assim nesse tempo quaresmal. As leituras bíblicas então tratam de 2 pontos fundamentais da religião judaica: é a lei de Deus e o templo, que com o passar do tempo também estavam precisando de uma purificação. Cristo se apresenta então como a nova lei, o novo templo. A primeira leitura, Deus entrega a lei num contexto de êxodo, de Páscoa, como parte de uma aliança, uma nova aliança. É um momento fundamental na história da salvação. Deus se apresenta desde o começo como libertador. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. E assim vemos os 10 mandamentos, né, que brotavam do amor de um Deus libertador.
que depois de ter libertado o seu povo da escravidão material no Egito, quer libertá-lo também da escravidão moral, das paixões e do pecado. Deus não deu as leis do Decálogo para ser um atentado contra, quem sabe, a liberdade humana. É os não que se tornam um sim. Pelo contrário, para os homens que sejam livres e respeitem a liberdade dos outros. Os mandamentos indicam um caminho seguro para ser feliz. Ser o povo da aliança, cobrador de Deus no plano, colaborador de Deus no plano da salvação. Mas Israel não foi fiel a esse compromisso. Muitos abusos e desvios esvaziaram o verdadeiro sentido do Decálogo. Era necessário restaurar a antiga lei, contemplá-la e aperfeiçoá-la, sobretudo no sentido do amor e da interioridade, libertando-o de todo o formalismo. Precisava uma nova aliança, uma nova lei. É o que Cristo vai realizar. Não vim suprimir a lei, mas completar, aperfeiçoar. Então, os 10 mandamentos, pense e reflita assim, como é importante quando aprendemos lá na catequese, mas especialmente trazer presente, se traduzir em vida na nossa vida. Os 10 mandamentos são as linhas orientativas para viver a nossa fé, a fé junto à comunidade, junto ao povo de Deus. Na segunda leitura, Paulo afirma que seu projeto de salvação passa pela morte na cruz. Nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz de Cristo pode parecer loucura e sinal de fraqueza. Todavia, Deus transformou a cruz em sabedoria, caminho de salvação. O Evangelho, Jesus se apresenta então como o novo templo. Não o templo feito de tijolos, mas o templo que é o nosso corpo, que é o corpo de Jesus, e é, que é tomado pelo Espírito Santo, que é lugar do Espírito Santo. O templo era um lugar muito sagrado para os judeus. Todo judeu devia ir ao templo ao menos uma vez por ano para oferecer um sacrifício a Deus. O gesto violento, de certa forma, de Cristo não é apenas o zelo pela purificação do templo, é anúncio da abolição do velho templo e do culto aí celebrado. O antigo templo já tinha concluído a sua função. Surgirá um novo templo, não construído de pedras ou por mãos humanas, mas o lugar da presença viva de Deus, Jesus Cristo. Pense nisso. Pensamos no templo de pedra, projeto de Davi, realizado por Salomão, ao templo sonhado pelos profetas, fonte de vida e luz para todos os povos, para chegar ao Senhor ressuscitado, o templo verdadeiro, em que Deus manifesta sua glória em favor de todas as pessoas. Caminhamos todos para um templo definitivo, que se identifica com o mundo inteiro, quando esse se converte em casa de Deus, isto é, a casa onde todos o ser humano se reconhece irmãos e irmãs. Jesus nos convida a sermos templo, no qual esse presente Deus está presente Deus e nele oferece um verdadeiro culto, em espírito e verdade. Qual o templo que devemos purificar? Podemos pensar assim. Qual o templo em que somos chamados nesse tempo quaresmal para purificar? Nosso coração deve ser um sinal de Deus para os irmãos. Nossas comunidades devem dar lugar ao testemunho da vida de Deus. A igreja é essa casa de Deus. Deve levar a libertação, a salvação
que Deus oferece a todos. Jesus purificou o templo dos seus profanadores e nos convida a purificar também o templo do nosso coração. Podemos pensar assim, qual a nossa atitude diante da lei de Deus? É uma cerca que nos prende ou um caminho seguro para uma vida mais feliz? Meus irmãos e minhas irmãs, pensemos então nesse templo que é o nosso corpo, que deve cada vez mais ser contemplada a transformação do seu coração. A vivência na vivência da presença do Espírito Santo. E assim trazemos presente também nesse fim de semana e parabenizamos o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, no dia de amanhã. Parabenizamos a todas as mulheres e que não tenham medo de seguir cada vez mais na luta diante de maior igualdade, da conquista dos seus direitos, e que tenham sempre a força que vem de Deus, que vem do alto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora da Misericórdia, a Mãe de Jesus, nossa Mãe, que possa interceder junto àquelas famílias que sofrem muito por causa de doenças, por situações todas que estamos vendo e vivendo, sentindo no mundo, e nos cuidemos, porque a saúde é esse dom maior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e acompanhemos a celebração das 10 horas através da transmissão nas redes sociais.